Uma história muito conhecida dos irmãos. A minha esposa falava sobre ajudar. E eu estava lendo uma história bem perto, que é de Pedro, quando ajuda o coxo, o paralítico. Livro de Atos, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1. Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. É uma história que todos nós já ouvimos falar, é uma história muito conhecida. A história de Pedro e João subindo ao templo para orar. Só que tem algumas coisas, alguns pontos que chamam a atenção e nos ensina. Cada palavra na Bíblia ensina muito a respeito de Deus. Cada palavrinha dessa que a gente leu. E como eu sempre falo, eu não posso ler um texto da palavra de Deus como um texto de um livro qualquer, onde eu vou ler correndo, que aí eu não entendo o que Deus quer falar. Veja só, a palavra de Deus já começa nos ensinando. Vai dizer que Pedro e João subiam juntos. Veja só essa palavra, juntos. Pedro e João, eles poderiam estar brigando, discutindo, querendo ser um melhor do que o outro. Por quê? Eles tinham o mesmo cargo. Eles tinham a mesma função. Eram apóstolos de Deus. Apóstolos de Jesus. Então, eles poderiam estar querendo ser o melhor, o maior do que o outro. Mas, se a gente for ler, a gente vai ver que eles estavam juntos. Não estavam discutindo, mas estavam juntos. E a gente vai ver, muitas das vezes nas igrejas, muitas das vezes no nosso meio cristão, as pessoas, eu sou melhor diácono, sou melhor pastor do que fulano, eu louvo melhor do que esse crânio. Ou seja, pessoas querendo ser melhor do que a outra, discutindo, brigando para ver quem era melhor, quem era maior, quem faz melhor. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que eles estavam juntos, não estavam discutindo. Mas é interessante essa palavra, porque eles estavam, vai dizer no verso 1, que eles estavam subindo para orar.
Mas quem conhece a história de Pedro e João sabe que nem sempre eles foram homens de oração, nem sempre eles estavam orando. Uma prova disso é que, se você abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1, vai dizer que os discípulos chegaram para Jesus dizendo: Mestre, nos ensina-nos a orar. Ou seja, eles não sabiam orar e queriam que Jesus ensinasse. Então, a perseverança, a constância mudou a vida de Pedro e de João. Outro exemplo disso, que eles nem sempre estavam orando, é no livro também de Lucas, capítulo 22, versos 45 e 46, quando Jesus sobe ao Getsêmani para orar e os discípulos acompanham eles. E, inclusive, Pedro e João estavam junto com Jesus. Só que Jesus sobe, está ajoelhado, orando. Aí quando Jesus se levanta, está em Lucas capítulo 22, versos 45 e 46. Ele encontra os discípulos dormindo. Ou seja, não estavam orando com Jesus. Então, nem sempre eles estavam orando. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que eles estavam orando. Então veja que, mesmo fraquinho, mesmo muitas das vezes não conseguindo adorar, louvar, mas só em você estar aqui já muda a nossa história, porque a constância de eu estar sempre buscando, de eu sempre vindo à casa de Deus, uma hora a minha vida vai mudar, uma hora a minha atitude, as minhas atitudes vão mudar. Amém? E é interessante essa história, não só por isso, mas eu estava lendo uma Bíblia que está aí, que é na NVI, né, na nova versão, e ela traduz que hora nona é essa, mas a minha Bíblia ela é mais antiga, ela vai dizer que é a hora nona. E a gente sabe que a hora judaica, a hora do calendário judaico, ela é diferente da nossa. A primeira hora começa às 7 horas, não é assim? Aí vai, 7 horas é a primeira, a segunda 8 horas, a terceira hora 9 horas e assim vai. A nona hora é 3 horas da tarde, ou 15 horas, como a gente chama. Então, isso é interessante porque diz a hora que eles estavam indo orar, é a hora nona. Ou seja, não era à noite, não era de manhã, mas era à tarde. Ou seja, nos cultos que a gente conhece, seria um culto de oração, um círculo de oração, não é assim? Então, eles estavam indo orar durante a tarde, buscar a Deus durante a tarde. E quem conhece a história dos judeus, eles não só oravam uma vez, mas eles geralmente oravam durante 3 vezes ao dia, assim como Daniel. Oravam de manhã, à tarde e à noite. E essa oração aqui era à tarde. Amém? Só que tem algumas coisas que chamam a atenção nessa história, que falam conosco. A partir do verso 2 vai dizer que era trazido um homem que era coxo, que era aleijado, todos os dias, porque ele era desde a sua infância, ele era aleijado. Só que é interessante que vai dizer que todos os dias eles colocavam esse homem que tinha problema onde? Na porta do templo. Isso é o verso 2. Isso vai falar, ou vai estar escrito na palavra de Deus, não por acaso. Isso é uma crítica de Pedro e João
indiretamente aos cristãos da época deles, do tempo que estavam lá na igreja. O templo, a igreja. Por que é uma crítica? Veja que todos os dias eles colocavam alguém, não fala quem era, trazia esse homem coxo, esse homem aleijado e colocava onde? Na porta. Mas todos os dias tinha gente dentro do templo. Aí que crítica é essa que João e Pedro estão fazendo? O que é que as pessoas daquela época estavam fazendo dentro da igreja, dentro do templo, que não via, não dava a mão para aquele aleijado que estava à porta, não estava distante, não estava a 100, 200, a vários quarteirão em outras cidades, não estava onde? Na porta da igreja. Aí você vê, eu e você vemos que o quão as pessoas estavam acomodadas, o quão as pessoas estavam tratando aquele coxo como uma coisa normal. Porque todos os dias as pessoas entravam, saíam e o coxo estava lá pedindo esmola e ninguém ajudava. Aí você vê muitas das vezes as pessoas das igrejas dizendo: eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu quero ganhar almas para Deus. Aí acha que tem que muitas das vezes ir para muito longe, ir para outro país, ir para outra cidade, ir para outro bairro, quando na verdade tem pessoas aonde? Na porta. Tem pessoas bem pertinho. É meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho, a pessoa que mora à frente da minha casa, às costas da minha casa. Ou seja, não é distante. Às vezes é um familiar, mas é alguém que está onde? À porta, é alguém que está perto, precisando de uma mão para que eu possa levantar. E muitas das vezes eu quero levantar alguém que está distante, mas Pedro e João mostram que tem alguém à porta, mostram que tem alguém perto da gente, precisando de ajuda. Então que eu e você venhamos ajudar as pessoas que estão perto. Amém? Aí é interessante essa história, porque não é alguém que está longe, é alguém que está perto, que precisa de mim e de você. Porque muitas das vezes ser cristão, como os cristãos que estavam sendo citados aqui, estavam no templo, estavam dentro do templo, é fácil. É isso que Pedro e João estão mostrando. É muito fácil vir todos os dias à igreja, ser cristão aonde? Dentro do templo. Difícil é ser cristão aonde? Na porta, da porta para fora. É por isso que vai dizer que todo dia tinha lá o coxo, o mesmo homem precisando de ajuda, que todos os dias as pessoas entravam, saíam e ninguém ajudava, porque só estava sendo cristão, só estava sendo crente aonde? Dentro do templo, dentro da igreja. Mas quando saía na porta, já não conseguia mais ajudar, já não conseguia mais ser um bom samaritano. Amém? Então é isso que Pedro vai nos ensinar nesse verso 2. Aí no verso 5 vai mostrar que o aleijado estava esperando receber a esmola, mas Pedro e João não entregam para ele o que ele quer, mas o que ele precisava, porque ele estava pedindo dele uma esmola. Mas se você e eu prestarmos atenção, se todo dia ele estava lá na porta do templo, é porque alguém ajudava, alguém dava o que ele era, a esmola. Aí se Pedro e João fazem isso que ele quer, o que ele está pedindo,
dava a esmola e entrava no templo, saía e ia embora, e o aleijado, o coxo, continuaria da mesma maneira. Mas muitas das vezes, é como acontece nessa história, se Pedro e João dessem, ele ia continuar da mesma forma. E Deus age comigo e com você da mesma forma que Pedro e João agiu com esse coxo. Muitas das vezes eu e você pedimos algo a Deus e Deus não dá, por quê? Vai deixar eu e você permanecer da mesma maneira. Ele quer que eu e você cresça, evolua. Mas se eu e você receber o castigo médico muitas das vezes, a gente vai continuar da mesma forma. Para você poder entender, eu estou sem emprego, estou precisando de dinheiro. Aí eu fico pedindo. Deus, ele pode abençoar, mas se ele abençoar com uma feira, com um alimento, com um valor, eu vou permanecer o quê? Desempregado. No outro mês, na outra semana eu vou precisar de ajuda. Mas Deus, ele não quer te ajudar com uma cesta básica, com um valor qualquer. Ele quer te abençoar com o quê? Com um emprego, para que eu e você possamos crescer. Amém? Então é por isso que Pedro e João não dá o que ele quer, mas dá o que ele precisa, que é o quê? Ficar curado, para não precisar mais estar pedindo a esmola, mas para que ele possa receber o seu próprio dinheiro, o seu próprio valor. Amém? A palavra de Deus, ela continua a nos ensinar, porque no verso 6 vai dizer que Pedro vai dizer, olhou para ele e disse, Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Veja que Pedro, ele só abençoa a vida daquele homem porque ele está abençoado, porque ele tem Deus dentro dele. Então, o que eu aprendo com a fala de Pedro? O que eu tenho, isso eu te dou. É o que eu só posso dar a alguém o que eu tenho. Se eu tenho alegria, se eu tenho paz, se eu tenho Cristo dentro de mim, então eu vou passar para as pessoas alegria, vou passar paz, vou passar mansidão, porque eu tenho isso. Mas se eu só xingo, se eu só quero brigar com a pessoa, se eu só quero discutir, se eu só quero amaldiçoar uma pessoa, então é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu só tenho coisas ruins dentro de mim. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho. E é interessante porque quando a gente lembra de ter alguma coisa, ter a presença de Deus, a gente já lembra automaticamente de Sansão. A palavra de Deus vai dizer que Sansão, quando os filisteus estão vindo contra ele diz, não, eu vou levantar, vou guerrear contra ele como das outras vezes. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá em Juízes capítulo 16, verso 20, que o Espírito de Deus, a presença de Deus já tinha saído de Sansão. Então Sansão não poderia mais exalar a presença de Deus, exalar a força de Deus, porque ele não tinha. Ele achava que tinha, mas não tinha mais. E outro exemplo disso é a viúva, que quando o profeta Eliseu chega para ela e diz, você tem o que lá na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada. Então ela achava que não tinha nada, mas ela vai dizer depois que ela tinha um pouquinho de azeite. Então veja, a história dessa viúva está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 2, vai dizer justamente isso, que ela tinha um pouquinho. Então, eu só posso oferecer a alguém aquilo que eu tenho. Sansão não tinha a presença de Deus, então ele não poderia oferecer nada a ninguém. A mulher, ela tinha um pouquinho, era pouco, mas ela tinha um pouco de azeite, então ela poderia
oferecer. E foi isso que ela disse: só eu tenho só um pouquinho. Mas ela achava que ela não tinha. Então, veja que eu só posso dar a alguém o que eu possuo, o que eu tenho. Se você vê alguém sempre reclamando, uma pessoa sempre xingando alguém, é porque é isso que ela tem. É pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Então, se aquela árvore só tem fruto ruim, fruto podre, é porque é ela que é assim. É a árvore que é assim. Mas se a árvore ela tem frutos bons, frutos saudáveis, é porque a árvore ela é saudável. Então, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Aí é por isso que Pedro vai dizer: eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, que é a presença, que é cura, que é libertação, isso eu passo para você. E aí ele passou para o coxo, para o aleijado. Amém? É interessante essa palavra, porque no verso 6 continua falando conosco, que ele vai dizer que em nome, ele faz uma oração, né? Mas o que eu tenho, te dou. Aí ele faz uma oração pelo paralítico, pelo coxo, em nome de Jesus Cristo. Veja que é curta, não é uma oração de meia hora, mas é uma oração com a presença, uma oração com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Veja só que ele faz uma oração e logo tem um verbo de ação. Levanta-te e anda. Inclusive, depois ele vai tomar esse homem pela mão direita. Então, veja que até a própria palavra já diz oração. Agora eu lembro agora, né, de Nicolas, porque ele sempre tem um vídeo que ele fala sobre isso. Oração, orar mais ação. Não tem como a gente só orar e esperar um milagre. Eu tenho que orar, mas eu tenho que agir. E uma prova disso, mais uma vez, aí lá no verso 7, ele vai dizer, ele orou, ele diz, levanta-te e anda. Não é assim no verso 6? Mas olha no verso 7, ele vai dizer, tomando esse homem pela mão direita, ou seja, ele orou. Ele poderia esperar o paralítico levantar, o coxo levantar. Mas o que ele faz? Ele ora, mas ele tem uma ação. Que é o quê? Levantar o homem pela mão. Então, se eu quero milagre, se eu quero cura, não adianta só orar. Isso é a palavra de Deus que me ensina. Eu tenho que orar, mas eu tenho que agir. Eu tenho que tomar uma atitude. Amém? Para que Deus possa fazer um milagre na minha vida. Aí, a palavra de Deus nos ensina, a partir do verso 7, outra coisa interessante. Pedro, ele além de orar, ele toma esse homem pela mão direita. Veja que Pedro, ele ajudou esse homem, esse coxo, mas por que Pedro faz isso? Porque quando Pedro precisou de ajuda, quem foi que ajudou Pedro? Jesus. Quando Pedro estava lá afundando, se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, verso 31, vai dizer justamente isso. Que quando Pedro estava precisando de ajuda, quem foi que deu a mão para ele? Jesus. Então, Pedro ajudou o paralítico, o coxo, porque Jesus ajudou ele antes, quando ele precisou. Então, aprendemos algo com esse verso 7, que é o seguinte: Jesus, ele tem abençoado a sua vida, tem te dado alimento, tem te dado uma condição financeira para você viver bem. Então, você tem que fazer o mesmo pelo seu vizinho, por alguém que está à sua porta. Da mesma maneira que Jesus ele me ajuda, eu preciso ajudar as pessoas. Porque tem pessoas que ajuda, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, aí Deus dá. A pessoa, em vez de abençoar alguém, quer ficar só para si. Aí é por isso que muitas das vezes Deus sabendo disso, não abençoa mais você. Não, muitas das vezes,
para Deus abençoar, como foi falado aqui pelo pastor, se eu não consigo ajudar, não consigo ser fiel a Deus com pouco, eu recebo só R$100, é pouco. Aí eu vou lá e dou 10 de dízimo. Se eu não consigo dar 10 de dízimo, não, eu vou ficar só com 90. Eu recebo só R$10. Eu devo dar R$1 de dízimo. Mas é pouco. Mas eu vou ficar só com R$9. Se eu não consigo ser fiel a Deus, se eu não consigo abençoar com R$1, com 10, imagina se eu vou conseguir, se Deus me der R$1.000, que aí eu tenho que tirar 100. Eu não consigo tirar R$1, não consigo tirar 10, eu não consigo tirar 100. Então, aprendemos com a palavra de Deus que nós temos que abençoar assim como Deus nos abençoa. Se Deus está me abençoando, eu tenho que passar isso para frente, eu tenho que abençoar vidas. Amém? E a palavra de Deus, ela é interessante porque vai dizer no verso 8 que, e saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo. Isso é o coxo, o paralítico. Ele ficou de pé, e aí vai dizer que ele entrou com Pedro e João no templo, na igreja. Ele poderia ter ido, ele estava fora, o milagre aconteceu fora. Então ele poderia ter dito, não, eu vou agora fazer o que eu nunca fiz, eu vou correr, vou mostrar para todo mundo, vou para a minha casa. Não, mas ele quis entrar no templo. Mas o interessante é que ele entra de pé, saltando e louvando a Deus. Ou seja, quando eu e você entrarmos no templo, devemos entrar de pé, louvando e adorando a Deus. Porque muitas das vezes, quando a gente vê, eu sei que é difícil, muitas das vezes a gente está passando por lutas, por provas, problemas na família, problemas em casa, enfim. Tem inúmeros motivos para que a gente possa estar triste, reclamar, enfim. Mas mesmo assim, eu e você também temos motivos de agradecer. E aí, a palavra de Deus vai nos ensinar que, mesmo com tanto problema na vida dele, ele entrou de pé. Ele entrou louvando a Deus, glorificando a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra. O verso 8 está dizendo isso. Então, que eu e você, quando entrar na casa de Deus, venhamos entrar de pé. De pé para quê? Para louvar e para adorar. Não para pedir, não para reclamar, mas para buscar a Deus como Ele merece. Aí é interessante, a palavra de Deus continua a nos ensinar, porque no verso 10 vai dizer que conheceram esse homem, pois era o que se assentava e pedia esmola, e ficaram pasmos, assombrados com o que aconteceu. No capítulo 4, se a gente continuar lendo, a partir do verso 12, Pedro vai continuar pregando. Aí lá no capítulo 4, no verso 22, vai dizer que esse homem, vai dizer assim, pois tinha mais de 40 anos. Ou seja, esse homem já tinha mais de 40 anos que sofria. E os irmãos conhecem o significado do 40, que eu já falei em outra pregação, que quer dizer um novo tempo. Então veja que aqui se repete, depois desse período que ele passou de sofrimento, pedindo esmola, isso se findou e começou um novo tempo, uma nova história na vida desse homem. E se você for ver, já imediatamente quando o milagre aconteceu, ele já entrou para glorificar, para agradecer a Deus pelo milagre. Então, que eu e você venhamos ter esse novo tempo, essa nova história na nossa vida.
Aí é interessante, para que eu possa encerrar, para finalizar, porque Pedro e João, eles não ficam com a glória para si. Veja que no verso 13, mesmo operando o milagre, ele vai até questionar o povo. Isso aí aconteceu por minha causa, porque eu sou apóstolo? Não foi por conta disso, foi por conta de Cristo. Isso a partir do verso 12, se você for ler, capítulo 3 de Atos, verso 12. Pedro vai dizer isso, ou seja, perceba que ele não se promove, ele não fica com a glória, mas ele dá a glória a Deus. Então, a gente aprende com isso que muitas das vezes, eu louvo, eu prego, eu faço algo na casa de Deus, então meu nome tem que estar lá no cartaz, meu nome tem que estar lá nos primeiros de oportunidade. Então veja que mesmo o milagre acontecendo, mesmo eles orando e o milagre acontecendo lá, eles não ficam com a glória para si, eles exaltam a Deus. E é interessante porque, se você continuar lendo, no capítulo 4, verso 3, vai dizer que Pedro, mesmo pregando a palavra, Pedro e João foram presos. Ou seja, aprendemos que nem sempre eu e você fazer a vontade de Deus vamos ser exaltados aqui na terra, vamos ser glorificados, mas sempre vamos receber o galardão do céu por aquilo que eu e você faz. Mas o que nós aprendemos, para resumir essa história de Pedro e João, é que devemos andar juntos, devemos ajudar um ao outro, até porque a gente não me recordo se eu já vi alguma igreja mais baixo do que o nível. Geralmente a igreja é sempre mais alta, sempre tem uma escadaria, sempre tem uma rampa. Geralmente, igreja nunca é para baixo, nunca é em porão, geralmente é sempre em cima. E quando fala que subiam juntos, dá a entender como se fosse degraus, como se fosse uma ladeira. Por quê? Um poderia mais uma vez estar empurrando o outro, poderia querer ser melhor que o outro, mas estavam juntos, um ajudando o outro. Então, que eu e você venhamos ajudar as pessoas que estão à porta, estão perto de mim e de você, e mais ainda, que eu possa ajudar o meu irmão a subir, a ir para o céu, a não querer ser melhor do que o irmão, a não querer que o irmão não vá para o céu, mas que eu e você venhamos ajudar um ao outro. Amém? Que os irmãos ficam com essa palavra, eu agradeço a oportunidade.